Hoje, 7 de setembro, celebramos a independência do Brasil. Mas além dos eventos políticos que marcaram essa época, queremos olhar para outro campo, que também explora e reimagina esse momento: a literatura. Realizamos uma entrevista com o escritor baiano Victor Mascarenhas, autor do romance 7 Dias em Setembro. Eu queria focar no lado humano, no lado dos personagens, em princípio. Na personalidade, no impacto da personalidade, uma personalidade tão estranha, tão pitoresca como Dom Pedro nas pessoas, a falar sobre essa disputa entre os que queriam que o Brasil continuasse colônia e que o Brasil fosse independente. Essa era a minha intenção. No processo de pesquisa, a gente começa a ver como o 7 de setembro é utilizado politicamente, né, pela ditadura militar e como ela se afastou das pessoas. Então, de certa forma, a literatura meio que humaniza essa história, tirando ela dos salões e levando ela para o povo, que era quem sentiu os impactos da polarização que estava acontecendo naquele momento entre os absolutistas e os liberais. É preciso aproximar a história do Brasil como um todo do cidadão, das pessoas comuns. A gente é parte desse processo, bem ou mal. O Brasil de hoje é decorrente de todos os eventos históricos que ocorreram anteriormente. O fato de ser baiano e de 2 de julho ser uma festa popular realmente me deixa um pouco pensativo de por que o 7 de setembro não é. Porque há um uso político do 7 de setembro e há um uso político do 2 de julho também. Às vezes eu sinto que parece que querem desconectar as duas datas. 2 de julho não existiria se o movimento não fosse deflagrado com o 7 de setembro. Minha intenção com esse livro é fazer literatura. É falar de personagens humanos operando naquele cenário ali, conflagrado de polarização, de disputa política. E, modestamente, aproximar a história do Brasil do seu lado mais humano. História sempre foi um assunto que me interessou muito. E eu sempre li demais sobre a história do Brasil, para tentar entender mesmo esse país louco que a gente vive, né? Então, no processo de pesquisa dos 7 dias, eu já tinha a ideia do livro na cabeça, do que fazer, e na pesquisa de contar essa história através dos coadjuvantes, e as grandes descobertas eram esses coadjuvantes. Alguns eu conhecia e outros eu encontrei no processo, como um personagem que eu acho muito curioso, que é um conde holandês chamado Langendorff, foi general de Napoleão e vivia exilado no Brasil, e era um grande conselheiro de Leopoldina e de Pedro. Era um liberal que influenciou as ideias de Pedro, que veio de uma família absolutista. Personagens como esse eu tropeçava todo o tempo no livro, como o Plácido, que era um amigo de Dom Pedro, que era o conviteiro de Pedro, para arranjar encontros e operações para ele levantar algum dinheiro para pagar as farras dele. Então isso daí é dando um caráter mais humano às fofocas, as polêmicas, as coisas mais pitorescas, e ficcionalizando em cima delas, que é o papel de um autor de ficção, mesmo operando num cenário de histórico. A independência do Brasil precisa ser resgatada urgentemente para o povo brasileiro. Tem que deixar de ser um desfile militar ou um pretexto para movimento golpistas ou qualquer coisa do gênero, e voltar para ser do povo, porque foi um movimento popular. Eu percebi nessa pesquisa que havia uma grande polarização no mundo entre os regimes absolutistas, onde o rei tinha plenos poderes, fazia o que queria, e os regimes liberais vindos do iluminismo, que pregavam a criação de parlamento, divisão de poderes e tal, que Pedro era um defensor do liberalismo. Então havia uma polarização entre o velho regime e o novo regime, e o Brasil, curiosamente, estava do lado progressista da história. Então a gente passa batido por essa análise, por exemplo. A gente passa batido pelo fato de que os brasileiros queriam a independência de Portugal e que Pedro foi escolhido para liderar esse processo porque era a maior liderança popular naquele momento. Ele era nascido em Portugal, mas chegou no Brasil criança, cresceu nas ruas do Rio de Janeiro como um brasileiro, se considerava um brasileiro, e era o líder popular capaz de arregimentar todas as correntes ali de republicanos, monarquistas, liberais, e tornar viável a independência. Era o líder ideal para aquele momento, tinha as qualidades para liderar? Talvez não, mas era o líder político e popular possível.
e que a nossa independência se deu por conta disso. O próprio 2 de julho. A guerra na Bahia começa não pela independência do Brasil ou da Bahia, começa porque Salvador, Cachoeira e outras cidades queriam reconhecer Pedro como príncipe regente, e os portugueses não queriam. Então, por exemplo, Maria Quitéria lutou num batalhão que chamava Batalhão dos Voluntários em Defesa do Príncipe Dom Pedro. É uma conquista do povo brasileiro. Houve resistência no Rio de Janeiro, na Bahia, no Piauí, em vários lugares do Brasil, de brasileiros lutando para se tornarem um país independente de Portugal. E o legado que fica, por mais caótico que tenha sido o período de Pedro, o legado que fica são as nossas fronteiras, a gente tem um país permanecido unificado, falando sobre a mesma língua, que são as bases do Brasil moderno que a gente tem hoje. A independência do Brasil, assim como a independência da Bahia comemorada na rua, deveria ser comemorada na rua e pelo povo, não por um desfile militar ou por alguém querendo se aproveitar da data por algum motivo político escuso.